Isso mesmo, Mero. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente a partir de agora, na Rádio Cidade e também nas redes sociais. Você pode acompanhar o programa de hoje ao vivo no @Rádio Cidade JF, no @Hospital Evandro Ribeiro e também pelo YouTube do Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai falar sobre tratamento pós-exame de PAC com a Ana Beatriz Mescolin, fonoaudióloga. Bom dia, seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, Aninha. Obrigada a todos. A gente adora receber a Bia por aqui. Bom, você pode mandar a sua dúvida aí nas redes sociais, no WhatsApp também da Rádio Cidade, que já está liberado, tá? 32999181483. Para a gente começar, Bia, eu queria que você explicasse sobre o PAC. O que é esse exame? Para quem que ele é indicado? Então, o PAC é uma habilidade, é um conjunto de habilidades em que o cérebro, onde a gente avalia no cérebro a organização, a interpretação e a divisão dessa informação, porque é diferente, né, Aninha? Você escutar e você entender. Uhum. Então, o PAC é justamente a gente vai avaliar o entendimento desse som que a gente escuta. Perfeito. PAC significa processamento auditivo central. É isso, né, Bia? Isso. Para quem que ele é indicado? Existe uma idade? Existe algum tipo de percepção, assim, que algum ouvinte, né, pode entender de uma forma mais simples se ele deve procurar um fono para fazer o PAC? Então, Aninha, o PAC ele tem evoluído muito em questão de avaliação. Uhum. Né? Antes, a gente tinha um padrão muito estipulado de habilidades que a gente tinha que aplicar e era muito em criança, né? Sim. Hoje, a gente já tem um estudo maior onde a gente pode direcionar essa aplicação desse exame para a queixa do paciente. Entendi. Então, por exemplo, chega criança com uma dificuldade de aprendizado, a gente vai com uma linha, né? É isso que eu gosto de falar, a gente tem que ter essa percepção do que a gente vai avaliar nesse paciente. Entendi. O que eu percebo, às vezes, como o pessoal ficou muito focado sim, né? num protocolo, Uhum. esquece de olhar a dinâmica do paciente. Entendi. Então, hoje, a gente está fazendo PAC até em idoso. Olha só. Então, que, por exemplo, tem uma perda auditiva, mas que tem uma configuração, né, um desenho onde há possibilidade de aplicação do PAC e que não está tendo resposta com a prótese auditiva. Entendi. Que é aquele antigo, escuto, mas não entendo. Exato. Então, a gente está evoluindo essa avaliação do processamento. Antes era um protocolo, agora já está ampliando. Então, tem dificuldade de aprendizado, dificuldade de entender. As queixas mais frequentes no consultório, né? A mãe chega e fala assim, eu chamo meu filho, ele não atende. A gente pode fazer uma avaliação do processamento. Entendi. Tem audição normal e não atende, né? Não entende. Né? Não consegue desenvolver, às Exatamente. vezes, né? No caso de criança, Bia, tem alguma idade que é preciso acender esse alerta de procurar um otorrino ou um fono mesmo? Olha, eu, na minha visão, na minha percepção, eu acho que a partir de 7 anos, a criança tem uma maturidade comportamental, porque eu preciso desse comportamental desse paciente, porque ele vai ficar quase 1 hora na cabine, né, sendo avaliado, repetindo as habilidades. Então, eu preciso que ele tenha um comportamental, né? Que ele fale, que ele tenha linguagem, que às vezes a gente pega paciente que nem fala, então não tem como avaliar. E com 5 anos, o protocolo diz, né? A literatura diz que é a partir de 5 anos. Mas aí a gente vai para uma nova linha e eu não gosto de fechar diagnóstico com 5 anos. Entendi. A não ser que esteja muito claro. Mas se não for, a gente faz um caminho para entrar com essa reabilitação, né? Perfeito. O PAC e a audiometria, que é um processo, né, um exame, não sei se pode ser chamado de exame, muito conhecido. É a mesma coisa? Tem diferença? Não. A audiometria, a gente avalia tanto é uma audição periférica. Então, a gente avalia a função, que é a imitanciometria, porque é o combinho, né? É o conjunto. Então, a gente avalia como que essa
membrana né, está funcionando, como é que é essa condução do som. Uhum. E a audiometria a gente vai traçar o gráfico audiométrico, né? Em frequências e em decibel. Quanto menos a gente escuta, melhor é a nossa audição. O processamento a gente já vai mais na parte central, já aprofunda mais, que é para ver como que esse cérebro entende essa informação. São complementares, Bia, de alguma forma? São complementares, mas são individualizados. Por exemplo, eu não consigo fazer o PAC sem audiometria. Ah, tá. Mas eu faço a audiometria sem o PAC. Até porque é indicado para pessoas diferentes, né? Para problemas queixas, diferentes, né? exatamente. Queixas diferentes. Agora, falando especificamente do PAC, Bia, como que ele é feito? Você falou que tem uma cabine, que precisa ter esse diálogo, né, com o paciente. Me explica pra gente como que ele é feito. Então, eu trabalho assim, Aninha. O paciente chega para mim, eu já observo a dinâmica dessa família. Então, ali você vai... Um olhar mais clínico, né? Uhum. Você vai ver ali como que é essa relação desses pais ou dessa mãe ou do responsável com essa criança, como que é o comportamental dessa criança, até mesmo para você se orientar. Entendi. Né? Então, aí eu faço uma anamnese, eu converso com o paciente, vejo qual que é a queixa dele, se é medicado ou não, quem encaminhou, né? Se foi o neurologista, pediatra, né? Para a gente ver como que a gente vai conduzir. É feito na cabine, com fone, e são habilidades auditivas. Então, são vários exercícios em que a gente coloca para o paciente ouvir e ele responde. Ah, sim. E é bem orientado, né? Para que ele possa... Eu gosto de perceber que o paciente entendeu a habilidade. Porque se ele não entende o que ele tem que fazer, eu fico naquela dúvida. Ele tem desordem ou ele não entendeu a habilidade? Entendi. Então precisa ter essa clareza tanto em quem está fazendo o PAC e também no paciente, né? Eu trabalho assim, Boa. E quando o exame ele identifica, Bia, dificuldades no processamento, né, auditivo, o que o paciente deve fazer em seguida? E até o profissional, né, que está conduzindo o exame. Como que é esse pós? Isso. Após eu apliquei o processamento, eu dou uma devolutiva para esse paciente, porque eu já vou fazendo o exame e meio que corrigindo, que é todo em cima de percentual. Então, eu já vou fazendo, corrigindo. Por quê? Porque eu preciso explicar para essa mãe o que está acontecendo, que isso dá sentido. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo com seu filho ou com você, faz sentido. Você fala, agora faz sentido. Né? Então, dependendo das desordens, eu explico o que é essa desordem. Porque você pegar o laudo, ler, às vezes você não entende. Com certeza. Então, aí dá aquela confusão na cabeça, né, do paciente. Exatamente. Lê e fala, tem isso, tem aquilo. Mas assim, a memória, como é que ele não tem memória? Né? Memória auditiva, o que é isso? Então, a gente vai e simplifica. Né? Eu gosto de falar na linguagem mais popular para que a mãe consiga conduzir. E no meu laudo, eu sempre também coloco o destino que esse paciente vai, né? Para quais terapias eu levaria o meu filho, no caso. Porque cada paciente é um filho que eu estou atendendo ali. É um cuidado, né? Diferente. Exatamente, é um cuidado. Então, eu sempre indico. Então, a gente, pós-tratamento PAC, né? Normalmente, tem desordem do processamento auditivo, a gente faz a terapia do processamento auditivo. Hoje, a gente tem essa ferramenta de fazer uma terapia especializada para o PAC. Olha, legal. Muito legal a terapia. Bacana. Não é uma terapia longa, é uma terapia de exercício mesmo. Exercício de escuta, treinamento do cérebro. Olha só. Com a fonoaudióloga, quem faz esse trabalho é com a fono. Normalmente, ou é dentro da cabine, ou com fone, que a gente tem hoje uma ferramenta, um aparelhinho que chama Mini PAC. Entendi. Lá no hospital a gente faz essa parte de reabilitação com a fonoaudióloga Eveline. Boa. Trabalha muito bem, assim. Então, com a ajuda, né,
vamos supor que esse paciente só tem desordem do processamento, vai para a terapia do processamento. Uhum. Se eu percebo que tem uma dinâmica mais comportamental, uma imaturidade emocional, eu direciono para psicoterapia, né? Entendi. Para o multidisciplinar. Exatamente. Né? Para psicopedagoga. Uhum. Hoje a gente tem a ferramenta também da neuropsico, aquela São palavra muitos enorme. nomes, né? Exatamente. E aí faz o exame neuropsicopedagogo, Uhum. enfim. Então, tem como a gente direcionar esse paciente. Perfeito. E todo resultado alterado no PAC, ele precisa ter esse tratamento? E se a pessoa fala assim, não, deixa mais para frente, quando crescer, talvez a gente procura saber. Como que pode ser esse tipo de comportamento na vida do paciente, Bia? Aninha, eu penso assim, né? A gente faz o exame para fazer alguma coisa com esse exame. Uhum. Porque senão não tem, não tem sentido, exatamente, coerência em fazer o exame. Então, tem desordem, vamos entrar com a reabilitação. Uhum. Mas eu acho também que a gente tem que ter um discernimento que também não adianta, né? Pegar essa pessoa, né? Essa criança, no caso, enchê-la de terapia. Uhum. Né? Aí está na escola, a escola está puxada. São crianças pandêmicas, que tiveram 2 anos de vácuo de desenvolvimento global. Tem uma sobrecarga conjunto, hoje, né? De coisas. Exatamente, uma sobrecarga da escola. Aí bota em 3, 4 terapias. Eu deveria puxar a sardinha para o lado da fono, né? Mas eu indico o melhor tratamento para aquele momento. Perfeito. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar de prioridade. Mas, assim, não fez a terapia, a gente pode ter um amadurecimento desse processar? Pode. Mas aí vai ficar no pode. Mas pode ser que eu crie algum subterfúgio para conseguir lidar com aquela minha dificuldade, mas apareça no futuro. Hoje a gente está fazendo muito diagnóstico com pós-adolescente, né? Pré-adulto, sei lá. Entendeu? Por quê? Porque já carregava isso na infância, mas hoje eles vão em encontro a essa dificuldade e aí fala, pô, isso não está legal. Então, faltando alguma coisa, exatamente. Né? Então, de 20 e poucos anos, 30 anos, Legal. 40 anos, em busca dessa dificuldade que apresentava lá no ensino médio, no ensino fundamental. Isso é bacana, né, Bia? Assim, a gente alertar também para quem está acompanhando, ouvindo e vendo a gente, que assim, se você sente algum desconforto, procura saber o que é. Exatamente. Porque, né, igual você falou, tem idosos passando por isso, né? Então, se você percebeu alguma coisa, deve procurar um fono. É um fono, Bia, que faz essa indicação? Normalmente, Aninha, eles vão para o médico, né? Então, até o médico é bom, porque às vezes chega paciente para a gente que não tem condições, por exemplo, com uma perda muito profunda. Não tenho como eu avaliar. Por quê? Porque ele já tem uma desordem do processamento. Então, a gente sempre indica o processo inverso. Entra com a reabilitação, que aí entra com as queixas, para depois ter melhora. Que a avaliação não tem como fazer. Em alguns em certos tipos de perda auditiva. Mas eu acho que seria mais interessante procurar o otorrino e o neurologista, que eles já estão hoje mais com esse olhar mais do aprofundamento dentro do processamento auditivo central. Perfeito. Chegou uma pergunta no WhatsApp da cidade. Fazendo o tratamento, o paciente pode refazer o exame depois de quanto tempo, Bia? É preciso refazer o PAC? É isso, né? A pergunta. Normalmente, a gente pede uma reavaliação antes de alta. Ou então, para ajuste terapêutico. Vamos supor que você chegou lá com uma determinada dificuldade de organização. Perfeito. Aí a fono vai lá, trabalha a organização. Aí ela percebe que ele ficou bom, ela reavalia. Aí ele já tem uma outra dificuldade de distribuição. Aí ela vai, ajusta, faz esse ajuste fino dentro do processo terapêutico. E como eu te falei, a terapia é muito direcionada. Então a gente pode... E é critério também de quem está realizando
o tratamento. Ótimo. Daqui a 3 meses, 6 meses, vai depender muito da resposta do paciente. Perfeito. Chegou também uma pergunta na live do Hospital Evandro Ribeiro, da Marília. E quem não mora em Juiz de Fora, o hospital dá algum apoio de permanecer permanecer durante o tratamento? Talvez tenha uma palavra escrita errada aqui, mas existe esse tipo de apoio, Bia? Então, hoje a gente consegue fazer o tratamento do processamento. Avaliação não, né? A avaliação tem que estar lá presencial, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a reabilitação, hoje a gente tem essa ferramenta online. Ah, que legal. Normalmente a gente que é da parte da reabilitação, a gente gosta de ter contato com o paciente, né? Então, esse primeiro contato, ou de tanto em tanto tempo, é interessante essa troca, né? Mas, sim, hoje a gente pode fazer a terapia do processamento auditivo online. Ótimo. Para a gente encerrar nossa conversa de hoje, Bia, o tratamento ele pode curar totalmente as dificuldades que foram identificadas no PAC? Sim. Sim. Perfeitamente, depois o paciente consegue viver a vida normal. Sim. O objetivo. O objetivo esse, né? Maravilhoso. Para você que quer conferir, saber mais informações sobre o Hospital Evandro Ribeiro, acessa nas redes sociais, @Hospital Evandro Ribeiro, e também o site, hospitalevandroribeiro.com.br. Você confere lá horários de atendimento, tem plantão final de semana, confere os exames e também os profissionais que estão por lá. E os convênios também você encontra lá no site. Bia, foi um prazer te ter aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente volta com Saúde e Cidade na próxima quinta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.